Prosseguindo aqui, existem umas regrinhas também para nós dispormos as barras dentro da seção transversal. Então, no capítulo 18, item 18.422, nós vamos ter o seguinte: as armaduras longitudinais devem ser dispostas na seção transversal de forma a garantir a adequada resistência do elemento estrutural. Então, essa é a regra básica. Agora, como é que a gente dispõe essas barras? Em seções poligonais, deve existir pelo menos uma barra em cada vértice. Então, se eu tiver uma seção retangular ou quadrada, nós temos que ter pelo menos uma barra em cada canto, podendo ter outras aqui pelo meio conforme a necessidade. Se eu tiver uma seção, por exemplo, assim, ó, poligonal, o que a regrinha está dizendo é o seguinte, é que com a seção poligonal eu tenho que ter uma barra em cada vértice. Pronto. Se a seção for circular, eu tenho que ter 6 barras no mínimo. No mínimo. Pode ocorrer da seção transversal ser pequena e não comporte as 6 barras. Então tem que aumentar a seção transversal, porque eu não posso ter menos de 6. Como é que a gente vai saber se vai comportar ou não? Também tem outras regras, que nós vamos ver na continuidade. Existe também, aqui não é muito comum, em obras residenciais, a gente encontrar a utilização de feixe de barra. Por exemplo, pegar 2, 3 barras juntas para trabalhar como se fosse uma barra só, chamada de feixe. Mas pode existir uma barra única, 2 barras, 3 barras, 4 barras. Isso é mais comum em grandes obras, onde a gente precise de seção transversal da barra bastante grande e a gente não tem uma bitola de 3 polegadas, 4 polegadas, sei lá, né? Então a gente usa o feixe e determina o diâmetro equivalente desse feixe como se fosse φ, é o diâmetro de uma barra, vezes o número de barras, para a gente aplicar as regras anteriores que a gente viu aqui, ok? Agora, vamos ver como é que a gente dispõe essas barras para atender a norma. Então, repare que aqui a gente vê o seguinte: a distância entre uma barra e outra, de face a face da barra, é V medida na vertical e H medida na horizontal, tem que ser maior ou igual a um dos seguintes valores: 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Eu não posso ter de face a face uma distância menor do que 2 centímetros, 20 milímetros. Ou o próprio diâmetro da barra. Se eu tiver, por exemplo, uma barra de 10 milímetros, a distância entre uma barra e outra tem que ser, primeiro para esses 2 itens, 20 milímetros ou o diâmetro da barra. Como o diâmetro da barra é 10 milímetros, tem que ser 20. Tem que ser o maior entre os dois. Ou então 1,2 vezes o diâmetro do agregado graúdo, que normalmente a gente toma como 19 milímetros para fazer as contas. Então, se eu tiver diâmetro de 19 milímetros vezes 1,2, nós vamos ter 2,28. Então, para agregado de 19 milímetros, nós temos 222,8 milímetros. Então, para eu saber quanto é essa distância ou essa distância, nós temos que aplicar essa regrinha. Eu quero determinar qual é a distância na vertical e na horizontal, ou na horizontal, a distância entre as faces de 2 barras adjacentes. Então, ela tem que ser, no mínimo, 20 milímetros, o fio da barra, o fio do feixe, o fio da luva. Isso aqui também, a gente só vai aprender esse negócio de, digamos, os mecanismos de emenda, porque, como eu disse, a barra tem 12 metros, um prédio tem 50 metros de altura. Eu não tenho uma barra, tem que fazer emenda.
Então essa emenda pode ser por traspasse, tá? E pode ser por solda de topo, por solda lateral ou por luva. Você tem duas barras e coloca uma luva aqui para englobar duas barras. Só se justifica em grandes obras. Em obras menores, é sempre a emenda por traspasse. Tem um valor esse comprimento aqui de traspasse que a gente vai aprender. Quanto é que vale esse valor? Quando você puxa a barra tracionada ou comprimida, essa emenda ela transfere a ação de uma barra para outra. Então, se eu tiver, só voltando aqui o exemplo, se eu tiver uma barra de 10 milímetros, a distância entre essa barra e essa barra, sabendo-se que o diâmetro do agregado é 19 milímetros, eu tenho que procurar o maior entre esses três valores, 20 milímetros, 10 milímetros ou 22,8 milímetros. Então essa distância mínima é 22,8 milímetros. A distância entre os eixos das duas barras tem que ser menor do que 40 centímetros ou 2B. B é a menor dimensão do pilar. Então a distância de eixo a eixo entre duas barras adjacentes é de no máximo 40 centímetros ou 2B.